Bom dia a todos, obrigado. Jefferson Machado, fisioterapeuta da equipe do Dr. Lafayette Lage. Bom, no caso aí o Fast Track a gente vai trabalhar um pouquinho, né, hoje com um pouco do meu conhecimento, da minha vivência, da aplicação que a gente faz rápida nesse período de reabilitação de artroplastia total de quadril, né? Então é importante a gente também mencionar alguns estudos que falam sobre os efeitos, né, do pré-operatório, né, da fisioterapia no pré-operatório em pacientes com osteoartrite, né, que aguardam a cirurgia da artroplastia total de quadril, né. Nesse estudo aí foi mostrado para poder obter a qualidade de vida, né, desses pacientes. Então eles pegaram aí um N de 27 pessoas que fizeram a fisioterapia e 18 não fizeram um tratamento farmacológico e foram aplicados esses questionários, né, o Hair Hip Score, o VOMAC, o SF36, o COS, e o que foi identificado, né, que realmente os pacientes que não são encaminhados rotineiramente à fisioterapia dentro de um ano, eles não têm uma boa evolução. Opa, aqui não está saindo. Aqui. Tá. Bom, e aqui, nesse caso, os pacientes que fizeram a fisioterapia pré-operatória, né, tiveram uma influência positiva na qualidade de vida desses pacientes com osteoartrite de quadril que aguardavam a cirurgia, ou seja, a importância da fisioterapia pré-operatória, mesmo que seja, né, aqui nesse caso com um ano, mas importante que seja encaminhado sim para a fisioterapia, porque é uma preparação, né? Essas situações assim, os pacientes estão com uma grande alteração psicológica, os pacientes estão com dor, com limitação de amplitude de movimento, né, com restrições. Isso aí é de suma importância a fisio pré-operatória. Bom, nesse vídeo a gente vai mostrar um pouquinho também a importância do que é fazer adequação de ambiente, né? Realizar também o treino de marcha, a gente faz aí uma avaliação antes, para a gente poder ter ideia de como que esse paciente que a gente vai tratar se encontra. Isso aí é importante que a gente possa estar mensurando isso aí, estar avaliando. Eu sempre faço um vídeo pré-operatório para poder entender, né, os exercícios do pré-operatório são importantes para a gente poder preparar esse paciente que às vezes há tempo que ele está se limitando a exercícios, adequação de ambiente, né, subir e descer escadas, sentar e levantar de uma cadeira, ficar na cama, usando banheiro, vestir e se despir, calçar meias. Ou seja, a gente nota ali a dificuldade dele para deambular, né? Então, assim, o paciente tem dor, o paciente tem limitação, tem um tilt, ele tem uma restrição muito grande de amplitude de movimento. A gente vê uma diferença das pernas, a dificuldade que ele tem também para aprender a usar o dispositivo de muleta, né? Então, são situações que a gente precisa estar trabalhando. Está evidente também a expressão do paciente, né? Ele está assim, sempre desconfiado, esse paciente está com uma situação que ele precisa recuperar. Aí a gente está orientando também como que a gente pode já colocar esse paciente aí no pré-operatório também, para ele aprender a subir direitinho a escada, porque muitos problemas acontecem no pré-operatório, no pós-operatório. Então, isso é importante que a gente possa estar orientando, ensinando, que esses pacientes possam voltar a deambular rapidamente no pós-operatório. Isso mesmo. Bom, e o que o fisioterapeuta precisa saber, né? Ele precisa ter conhecimento, né? O motivo pelo qual o paciente vai realizar essa fisioterapia, essa artroplastia, sobre a cirurgia, né? A gente tem que ter conhecimento das imagens, né? Se ele vai usar uma fixação cimentada ou não cimentada, qual que vai ser a via de acesso que o cirurgião vai utilizar, se é anterior, lateral ou posterior, né? Os problemas funcionais que ocorrem, né, no pós-operatório, o objetivo e a realidade do paciente, né? O que ele espera dessa cirurgia para que ele possa retomar a vida dele. Então é muito importante ter conhecimento desses itens. Bom, aí a atuação do fisioterapeuta, né? Muito importante que a gente possa iniciar no pós-operatório imediato, né? Que é lógico, a gente tem que recuperar essa qualidade de vida dele, né? A gente tem que melhorar também essa recuperação inicial que é na sala de recuperação, que é as intervenções dos quartos, né, do hospital,
reduzir a ingesta de medicamentos profiláticos contra a TVP, melhorar a ADM dele, exercícios que possam, né, através da cinesioterapia, também favorecer essa melhora significativa, que é a intenção do Fast Track, né, fazer com que ele possa sentar na poltrona, passar de início para o ortostatismo, deambulação com uso de dispositivos assim se for necessário, alteração do grau de dor. Então, esses itens são muito importantes no pós-operatório imediato para que a gente possa, né, promover o auxílio para a alta hospitalar, né. E o meu trabalho, eu, né, criei também um protocolo pré-operatório e um pós-operatório. Lógico que a gente tem que trabalhar com pesquisas baseadas em evidências para a gente poder ter um rumo, um norte, né. Eu costumo atuar nas próteses convencionais, nesse período, né, na fase 1 de 0 a 3 semanas, fase 2 de 3 a 6, fase 3 de 6 a 12, e na Resurface, que o Dr. Lafayette trabalha muito, eu também, mesma coisa na fase 1 de 0 a 3, na fase 2 de 3 a 6, na fase 3 de 6 a 12, e também, importante, os pacientes que são, né, da Resurface, que têm interesse de retorno à atividade, eu também inicio de 12 a 24 semanas, para que a gente possa progredir para essa fase, desde que os critérios da fase 1, 2 e 3 estejam cumpridos, né? Essa informação é importante nesse artigo, que fala sobre a cinesiologia das ações musculares, é uma situação que pode pode acontecer com alguns colegas, né? O início do exercício de SLR, né, logo no pós-operatório imediato. Ou seja, por um motivo que já vem trazendo esse paciente, né, antes da cirurgia, as fraquezas musculares, né, fraqueza muscular na região de abdominal. Então, isso aí tem um fator muito grande que ocorre. Se você impõe esses exercícios de SLR logo nessa fase, você pode desenvolver aí uma bursite do iliopsoas, porque as forças sinérgicas dos músculos abdominais, elas, né, fazem com que tenha esse tilt do ilho, né, causando aqui uma tensão muito grande quando você realiza o SLR. Então, assim, nos meus pacientes aqui que eu trabalho, eu preconizo a partir da 0 a 3 semanas, né? A partir da 3ª semana, iniciar os exercícios de SLR. Então, nessa fase, a gente trabalha mais isometria, exercícios que não causem tanta tensão, né? Tanta impactação dessa região aqui que pode desenvolver, e aí a gente tem um comprometimento quanto à reabilitação. Aqui também faz parte desse estudo também de análise de biomecânica. É importante a gente entender um pouquinho dos vetores de força que ocorre em cima da prótese, né? Ou seja, essa estabilização, né, que ocorre na pelve. Que isso, a gente, né, simplificando, a gente tem a balança de Powers que afirma que o glúteo médio ele é o estabilizador da pelve. Ou seja, essas forças que tem na cabeça da prótese até esse vetor que é o peso do corporal aqui, né, que ele passa pelo pubis, ele tem aqui uma balança de peso, que aqui a gente tem que ter 3 vezes mais o peso para a gente dar esse equilíbrio. Ou seja, quando a gente tem reabilitação, a gente tem que buscar muito o trabalho da reabilitação dos abdutores, né? Que esses músculos que estabilizam são os abdutores, os tensores, os rotadores externos. E o glúteo médio, que também é o grande vilão. Então, uma fraqueza disso a gente vai ter, com certeza, um Trendelenburg. E a gente fala um pouquinho sobre os problemas, né, que ocorrem, às vezes, né, após uma cirurgia de artroplastia total de quadril e até de joelho. Ou seja, alguns dos problemas que ocorrem, né, a fraqueza do abdutor, né, as diferenças de comprimento de membro, a contratura muscular e o desalinhamento. Isso aí a gente tem que estar atento, o fisioterapeuta, porque isso vem no dia a dia do trabalho para a gente poder também atuar. O paciente vai referir essa sintomatologia para a gente. Então, aqui a gente mostra um pouquinho dessa situação que ocorre, né, nessa radiografia. A gente vê aqui, né,
essa linha que demonstra esse encurtamento aqui, uma contratura dos adutores. E aí, o tratamento, a gente vai sobre os não invasivos e os invasivos, né? A gente atua com a fisioterapia, terapia manual, uma órtese personalizada, porque pode ter alguma discrepância de membros, né? Uma palmilha de compensação. A gente trabalha com estimulação elétrica, iontoforese. E os invasivos, né? Aí a questão de injeção de botox, injeções intraarticulares e bloqueios nervosos. Então, esses são alguns tratamentos quando ocorrem essas alterações. E aí, em relação às bursas que ocorrem nos tratamentos, elas podem, né, ser por conta de algumas realizações, alguns movimentos que a gente pode ter causado, ou porque algum movimento que estava inadequado. Então, a gente tem a bursa trocantérica, a bursa do ilipsoas, a bursa do glúteo médio e a bursa do isquiogluteal. Ou seja, importante que a gente saiba identificar isso aí nesse paciente para que não ocorra, né, as famosas bursites. Porque se ocorrer, a gente tem que atuar também com o tratamento, né? E as minhas condutas, né, eu atuo com a ultrassonografia, uma ultrassonografia terapêutica, né? Um ultrassom terapêutico, desculpa, aqui está equivocado, aqui está errado, é um ultrassom terapêutico, uma liberação miofacial com terapia manual, uma liberação com foam roller, os alongamentos das cadeias musculares cruzadas, fortalecimento muscular em cadeia cinética, uma infiltração realizada pelo médico com analgesias, estimulação elétrica eu também utilizo, terapia por onda de choque, né, eu também utilizo, aplicar gelo local, uso de dispositivos de apoio caso ele tenha, né, alguma dificuldade, então a gente também atua dessa maneira no tratamento das bursites. Aqui, nessa paciente, a gente está aqui agora nesse pós-operatório, na fase hospitalar. Então eu já inicio aqui ela está só mostrando para nós como que está a mobilidade dela. Esse aqui é o primeiro PO. Ela está fazendo um movimento, essa aqui ela está na verdade na sala de recuperação. Então aqui ela já está realizando alguns movimentos, né, para que a gente possa já atuar já com a fisioterapia. No PO imediato aqui. Aqui a gente está, o objetivo é reduzir o inchaço, melhorar o sono, prevenir coálagos, melhorar o equilíbrio, controle da dor, tolerância para aumentar a atividade, né, prevenir constipação, ou seja, são itens importantes que a gente já atua já no PO imediato. Aqui nesse paciente também na fase hospitalar, eu também já inicio com um programa de eletroterapia. A gente coloca aqui uma corrente bipolar, né, uma onda bifásica, que a gente tem essa programação aqui para a gente poder realizar o despertar do quadríceps. E aí eu uso esses parâmetros aqui para a gente poder atuar. Claro que aqui eu estou com um equipamento que ele tem uma programação, e aí se eu tiver um outro equipamento que não tem essa programação, aí eu tenho que modular o meu equipamento né, dentro dessas frequências. Eu consigo também trabalhar a estimulação elétrica aqui desse meu paciente, recrutando bem essa musculatura de quadríceps, que é importante para a gente poder já iniciar o ortostatismo e a deambulação, né, na fase hospitalar. Eu também utilizo, né, a crioterapia como maneira de a gente acelerar esse processo, que é o anti-inflamatório, né, e a questão de analgésico. Claro que aqui eu estou demonstrando aqui, com esses pacientes aqui, esse equipamento que é o Game Red, mas a gente pode também colocar as bolsas de gelo, né, não tem problema. Lembrando, né, desse tempo, não ultrapassar dos 30 minutos, né, então a gente tem uma preconiza de 30 minutos a cada 3 horas, né, 15 minutos de barriga para cima e 15 minutos deitado sobre o lado não operado. Esse equipamento, né, muitos devem já conhecer, que é um equipamento que produz aqui um motor, né, uma compressão, ele tem um ar intermitente, e aí eu consigo modular também o que eu quero do grau da água, né, ele tem né, o mínimo é 1 grau, e aí 2, 3 até 10 graus. Então, uma boa alternativa aqui para a gente poder atuar na crioterapia. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre, né, esse artigo fala sobre as atividades sexuais, que sempre o paciente pergunta, né, ele fala, escuta, quando que eu posso voltar a ter uma atividade sexual? Então, a gente orienta, em cima desse artigo aqui, tem um videozinho aqui. Pode pedir. Bom,
Aqui a gente comenta sobre... legal. A gente comenta sobre as posições que podem ter algumas complicações, né? As posições aqui requerem flexão, abdução, principalmente em rotação externa, que indicam que 4 posições sexuais podem estar potencialmente em risco de luxação, mesmo com os componentes do acetábulo bem posicionados. Ou seja, é importante a gente dar essa informação para que o paciente saiba, né, o que se pode acontecer, porque o risco de ter as luxações é frequente, né, de falha de implante que ocorre devido aos choques durante o ato sexual em pacientes com ATQ. Então, é um estudo que é muito importante, que vale a pena estar atento com esse assunto. Aqui na fase domiciliar, a gente já está com o paciente já numa situação já mais favorável, né? A gente vai trabalhar a ADM sem resistência para movimento de quadril, começar com os movimentos de arcos curtos, progressão para completos, marchas de exercício de movimento funcional, ADM de quadril em progressões com progressão da resistência. Foco desta fase é o fortalecimento progressivo de abdutores de quadril, exercícios de abdução de pé, lado, deitado, cadeia cinética fechada e fortalecimento de abdução. Então a gente está aqui agora na residência dessa paciente, né? A gente trabalha também na fase domiciliar. Ela está aí satisfeita com esse movimento. Ela está aqui com 11 dias de pós-operatório, né? Ela está comentando que ela está sem dor, que ela está tranquila. Aqui também ela já está numa situação já bem favorável e de alta já do tratamento aí. Esse outro artigo fala sobre, né, a intenção da programação de reabilitação na água, na hidroterapia, né? Que esse programa é muito importante porque ele faz com que o paciente tenha uma evolução muito boa na água, porque ele acelera o processo e faz com que ele tenha uma qualidade boa, né? E aí a gente tem inclusão de exercícios aquáticos e um programa de reabilitação que produz o uso de analgésicos ao paciente com osteoartrite. Então, é uma boa alternativa a gente ter isso aí. Aqui demonstra um pouquinho desse paciente realizando aqui alguns exercícios na piscina, que eles fazem, né, exercícios de equilíbrio, abdução, crawl, prancha, saltos, atividades de andar, frente e costas. São exercícios que já... Esse paciente, coloquei ele na piscina, ele estava com 17 dias, né, já tinha retirado já os pontos e o curativo oclusivo. Então ele estava aqui já, um paciente que tem uma prótese resurface. Bom, eu também aplico, né, na fase do pré e do pós-operatório, né, para questões de alta, o Hair Hip Score, para a gente poder ter o índice que esse paciente se encontra, né. Então, assim, abaixo de 70, abaixo de 60, o risco já é muito grande, né? O paciente ele já está numa condição que não é favorável. Então, a partir desses scores, aí a gente já tem, né, um bom indicativo para que a gente possa depois promover um critério de alta, né, na hora do corte. Aqui também o importante desse trabalho é a gente falar sobre os retornos, né? Então aqui, esse artigo, os cirurgiões foram solicitados para classificar cada atividade da seguinte forma: não permitido, né? Indeciso, permitir com experiência. Então aqui, ó, não permitido, né? Indeciso, permitir. Esse aqui, um down skill, só com experiência. E aí, assim por si, né? Então, o importante é que a gente tenha conhecimento dentro desse trabalho, o que pode e o que não pode, o que é permitido e o que não é permitido para a prótese convencional. E nas próteses de resurface, também, o tempo médio para retorno da prática e o percentual de cada paciente que retornar aos esportes dentro de 3 a 6 meses após a cirurgia. Ou seja, a estimativa desse paciente aqui, ó, após 6 meses, né? Então, olha só, 91% desses pacientes tiveram, né, condição. Então, ciclismo, nadar, né, bicicleta estacionária, o fitness, né, são um percentual muito grande para as próteses resurface nesse período aí. Aqui, a gente está rumando já para uma fase de avaliação para a gente poder ter conhecimento sobre as forças que aplicam, né, nesse quadril. Então, a gente aplica um isocinético, para a gente poder ter uma quantificação da força, para a gente poder também ter conhecimento como que está esse paciente. O objetivo do isocinético é quantificar e dar um desempenho para esse músculo.
realmente fazer um isocinético, né, uma situação que o custo, né, de um aparelho desse aí, às vezes fica fora da realidade. Então, hoje em dia tem os aparelhos que né, inclusive tem o nome do Dr. Lafayette, o Lafayette, que é o hand test, né, que a gente poder utilizar. Aí ele está mensurando aí, a gente vai ter depois os padrões para a gente poder ter a alta. Aqui também a gente coloca aqui uma questão. Nesse paciente aqui, a gente tem aqui, nesse vídeo aqui, a gente tem ele caminhando, que ele está sem palmilha, então ele está, na verdade, dando um trote, e aqui a gente colocou uma palmilha de compensação, e ele realmente corrigiu aqui essa diferença que ocorre. Então, é assim, só para lembrar que as palmilhas são muito eficientes nessa fase. E aqui a gente chega para os critérios de alta, né? O que é importante? A gente vai fazer aí o antes e depois daquele paciente. Então a gente teve aí a força muscular que a gente testou, a estabilidade postural, a velocidade de marcha, a gente aplicou o Harry Hip Score, né, estando acima de maior ou igual a 90, a liberação de atividades funcionais, né, de baixo impacto após 3 meses, indicação para atividade de alto impacto após 6 meses, né, tênis, golfe, corrida, futebol, depende da avaliação individualizada, né. Em geral, os pacientes devem ser estimulados e manter a atividade física para manter a boa qualidade óssea e melhorar a fixação. Ou seja, esse paciente está com uma qualidade boa, né, uma marcha estável, e é diferente da situação que a gente encontrou ele no pré-operatório. A satisfação dele aí, ó. Eu queria agradecer a todos que estiveram comigo nessa empreitada, que foi maravilhosa. Eu só quero agradecer a todos, não tenho palavras. Muito obrigado. Essa é a satisfação que a gente vê em trabalhar, e aí isso que a gente fala que é um critério bom de alta. Bom, muito obrigado, né? Espero que a gente tenha cumprido aí o trabalho. Parabéns, Jefferson. Realmente, eu posso dizer que eu tenho uma fase... Trabalhamos juntos, eu e o Jefferson, já há 5 anos. Também existem outros fisioterapeutas, na casa daquela senhora lá, quem fez a reabilitação foi a Tamires, porque normalmente esses fisioterapeutas vão a domicílio e ajuda muito, né? Então, eu tenho outros fisioterapeutas, mas o Jefferson, nós fizemos uma parceria muito grande e melhorou muito a reabilitação dos pacientes.